para você, principalmente aos hermanitos. Os brasileiros tentaram secar, contaram ali até com uma lesão de Lionel Messi, mas não rolou. E para os ingleses, quem tem Harry Kane tem uma pedra no sapato, então não fica fácil de ganhar nada. Boa tarde pra você, segunda-feira tá começando nossos donos da bola. Homem de 0 títulos. Eu até postei no meu Instagram, aliás, segue lá já, Lucas_BZK, Larissa Murad no Insta, dá uma moral pra gente lá. Eu botei no meu Instagram. Ninguém sai impune quando escala Harry Kane, não tem como, ele não ganha títulos nunca na vida dele. Olha, você que é torcedor aí acompanhou, né, que foi um fim de semana muito movimentado no futebol, 2 decisões, muita coisa pra você acompanhar. Times, inclusive, brasileiros ficando pelo caminho na Copa do Brasil. Renata Fã hoje apresentou o programa tristinha por causa do Inter. Então você manda sua mensagem, o que é que você achou dos resultados do fim de semana. E claro, daquela despedida xoxinha do São José também no jogo contra o Pouso Alegre. 997168014, a gente está esperando a sua mensagem, 997168014. Pode mandar então, vamos começar esse programa agora já falando do título da Copa América que ficou com os hermanitos argentinos, Messi mais um. Quase não teve jogo, mas a Argentina derrotou a Colômbia na prorrogação e conquistou mais uma Copa América, se tornando a seleção com o maior número de troféus. Ao todo, chegaram a 16. Mas antes da bola rolar, muita confusão do lado de fora do Hard Rock Stadium. Muitos torcedores sem ingresso invadiram o local e atrasaram o início da partida em mais de 1 hora. Mas, assim que o juiz apitou o pontapé inicial, o duelo foi marcado por muita briga pela posse de bola. Poucas chances para os dois lados. A Colômbia até teve 2 oportunidades, mas nada muito certeiro. No segundo tempo, tensão pro lado da campeã mundial. Messi sofreu essa entrada dura e ficou sentindo muitas dores. Foi substituído e foi às lágrimas no banco de reservas. Sem o camisa 10, a Argentina até furou a defesa colombiana, mas a posição irregular no cruzamento anulou o gol. Já no final do jogo, o Depou avançou pela direita e cruzou para Nicolás Gonzalez, que bateu de primeira, mas parou na boa defesa de Vargas. A decisão, então, foi para a prorrogação e o lance do gol argentino começou com uma roubada de bola de Paredes. E após a troca de passes, Lo Celso encontrou Lautaro Martínez e o artilheiro da Copa América não iria desperdiçar. E com frieza fez o gol do título para os hermanos aos 6 minutos do segundo tempo da prorrogação. Agora é aquele famoso atura ou surta, bebê. Mais uma vez a Argentina é campeã. É o 4º título nos últimos 4 anos, contando a Copa do Mundo, a finalíssima diante da Itália e agora o biconsecutivo da Copa América. E claro, mais um troféu na conta dele, o imparável Lionel Messi. É, um grupo muito forte, né? Sim. Tipo, se você pegar peças individuais ali, jogadores individuais, talvez você fale, não são os melhores ali, não é um time que você acha que chega, mas o grupo, o estilo de jogo e a vontade desses caras de vencer campeonato, eles dão a vida realmente, tá fazendo da Argentina esses últimos 4 anos aí faturar 4 títulos, né? Ontem a gente também falando aqui, né, no jogo de ontem, os 3 pontos que chamaram a atenção. Primeiro, os vândalos, né? O que foi esse início conturbadíssimo. O Lucas até falando, e quem comprou o ingresso, alguns torcedores ainda acabaram de fora. Imagina a revolta. Você paga uma grana, você tá ali maluco pra ver o seu time, né? A sua seleção faturando uma medalha e aí você fica de fora. Imagina se é você, eu Lucas. vi uma reportagem de um argentino. Imagina, não viu o time dele ser campeão. Ele estava lá com o celular, com o ticket dele e ele não conseguia mais entrar porque um monte de gente conseguiu invadir. A polícia realmente foi uma bagunça a organização para esse jogo e a polícia não fez o perímetro, né? Só passa, a gente está acostumado que vai em jogos, você sabe que de uma determinada região só passa quem tem ingresso. Exatamente. Não fica aquele tumulto na porta do estádio. Tava assim, virou uma bagunça e deu no que deu, né? E o Messi agora, tomara, né, pelas imagens ali, imagens realmente que impressionaram. Tornozelo imenso no fim do jogo, mas tomara que não seja nada muito grave, que não tire ele agora de campo muito tempo, né, Lucas? Os torcedores do Inter Miami que estavam lá, que ele joga lá, mora lá, estavam um pouco apreensivos, mas é só uma torção, acho que rapidamente ele vai estar de volta. E não foram só os argentinos que soltaram um grito de campeões nesse fim de semana. Na Eurocopa também, Espanha, medalha de ouro.
tem que respeitar a maior vencedora da Eurocopa. A Espanha derrotou a Inglaterra por 2-1 e se sagrou pela 4ª vez campeã da Europa. Aliás, os adversários ingleses conquistaram o 2º vice-campeonato consecutivo. A seleção havia perdido a Euro de 2020 para a Itália quando foi sede. O país que inventou o futebol conquistou apenas a Copa do Mundo de 1966. Afinal, uma seleção que tem Harry Kane não vai ganhar nada nessa geração. Falando de bola rolando, vamos pular o primeiro tempo porque todas as emoções foram destinadas aos 45 minutos finais. E logo após o reinício do confronto, Carvajal achou Lamine Yamal, que usou a perna esquerda para abrir espaço e encontrou o Nico Williams, que também usando a perna esquerda, pegou de primeira e abriu o placar. E aí o jogo esquentou, porque a Inglaterra foi para cima dos espanhóis querendo o empate. Após cruzamento rasteiro, Bellingham ajeitou para Cole Palmer, que de perna esquerda deu uma tacada de sinuca para deixar tudo igual em Berlim. A partida tinha pinta de prorrogação. Mas uma jogada pela esquerda, Cucurella tocou de esquerda para Oyarzabal. O atacante devolveu para o lateral de perna esquerda. Cucurella cruzou com a esquerda e Oyarzabal completou de direita para marcar o 2º da Espanha. A Inglaterra teve uma última oportunidade para deixar tudo igual. Dani Olmo salvou a La Fúria. E foi isso, final de jogo e Espanha campeã da Eurocopa de 2024. Olha, Lari, eu conheço um inglês, que é um amigo meu lá de Curitiba. A gente falava, pô, e esse negócio da Inglaterra? Já uns anos atrás, ele sempre falava a mesma coisa. A gente sempre tem um grande time, parece que vai ganhar, mas sempre acontece alguma coisa e não dá certo. Parece o Brasil nos últimos 20 anos já, né? Sempre acontece alguma coisa que vai dar errado. E o Harry Kane não tem jeito. Ele foi pro... Tudo bem que ele jogou a vida inteira no Tottenham e não tinha chance de ser campeão, só às vezes chegava perto. Mas depois que ele foi pro Bayern, quando chegou o Bayern ganha cabeças... todos os anos o título da Bundesliga. Ele chegou lá e não venceu, nenhum dos dois. E ontem esse lance, né, que o Pedro coloca aí no final, realmente é aquilo. Quando não é pra ser, amigo, não vai de jeito nenhum. Aquele gol ali parecia improvável de perder, né? O goleiro espalmou, depois voltou dentro do gol e tiraram, realmente sensacional, mas parabéns à Espanha. E aí tivemos, né, os títulos realmente dos maiores campeões. A Espanha defendendo, né, agora continua como a maior, assim como a Argentina na Copa América. Então, fim de semana sensacional. Uma pena que não tivemos nenhum brasileiro, né, nenhum brasileiro no pódio, não tivemos aí na Copa América, mas faz parte do show. E parabéns também para a organização da Eurocopa. Lindo, principalmente ali na hora da premiação, né, só os jogadores, coisa linda. Aquela imagem para ficar registrada na história, só eles. Aí depois vem todo mundo pra festa, mas naquele momento são os jogadores e o treinador que realmente importavam. Sem bagunça, né? Ó, vamos então falar, já que não tivemos brasileiros, vamos falar do resultado do Brasileirão e Copa do Brasil, porque aí sim tem brasileiro. O final de semana foi mesclado para o futebol brasileiro. Isso porque, além de jogos do Brasileirão, também rolaram as partidas de volta da terceira fase da Copa do Brasil. E olha, teve gigante eliminado. Começando pelo Brasileiro, a rodada iniciou no sábado e só vai acabar na quarta-feira. A abertura foi com Bahia e Cuiabá na Fonte Nova. Rio Dourado abriu o placar com o atacante sensação do Brasileiro, Pita. Na segunda etapa, Jean Lucas empatou e deu esperanças ao tricolor. Só que o Bahia não conseguiu nem comemorar. 2 minutos depois, ele de novo. Pita fez mais um e decretou a vitória do Cuiabá. Com a estreia de alguns dos novos reforços, como a do goleiro Cássio, o Cruzeiro recebeu o RB Bragantino na Arena Independência. Mas quem abriu o placar foi um velho conhecido. Gabriel Veron, logo aos 8 minutos, fez o dele. E o Matheus Pereira é craque, hein? Que golaço e que frieza do camisa 10 da Raposa, fazendo 2-0. Nos acréscimos, Thiago Borbas descontou, mas ficou assim, Cruzeiro 2-1. Já pela Copa do Brasil, após perder a primeira partida por 2-1, o Atlético Paranaense não tomou conhecimento do Ipiranga e afastou qualquer possibilidade de zebra, vencendo por 3-0 na Liga Arena e se classificando para as oitavas. O Grêmio foi outro favorito que não deu chance pro azar. Após um 0-0 no primeiro jogo diante do Operário, o Imortal venceu por 3-1 um confronto decisivo e é mais um nas oitavas da competição nacional. Agora
agora o Internacional. Que jogo foi esse? A primeira partida diante do Juventude acabou em 2-1 pro Juve. No segundo confronto, o Alviverde abriu o placar com Rodrigo San. Na segunda etapa, pênalti pro Inter. E Alan Patrick perdeu. O jogo continuou. E mais um pênalti pro Colorado. Dessa vez, Ener Valencia foi pra cobrança e olha o que ele fez. Gabriel defendeu de novo. E aí, confusão. Um torcedor do Inter invadiu o gramado pra agredir Valencia. Mas foi Alan Ruschel, lateral do Juventude, quem trocou socos com o invasor. No fim, o juizão olhou o VAR e decidiu expulsar o lateral esquerdo. De quebra, houve invasão na área e o árbitro determinou que a cobrança fosse feita novamente. Sendo assim, dessa vez, Ener Valencia bateu firme e empatou o confronto. Só que o Juventude se segurou e garantiu a vaga nas oitavas. Já o Inter, eliminado e crise sem fim. Imagina se alguém faz uma aposta dessa aí, Alan Ruschel vai ser expulso porque brigou com o torcedor, ia faturar bastante, hein? Não, inacreditável todas as nuances, né, que rolaram nesse jogo aí. 2 pênaltis defendidos, depois o juizão ir no VAR. O Pedro Elias estava até comentando hoje aqui na redação, falando, né, o primeiro VAR que a gente viu ali, de um lance que virou quase um UFC, né? Porque o juiz estava analisando essa briga para ver se ia expulsar ou não. E aí tivemos essa expulsão, inclusive ontem. Ele se posicionou nas redes sociais, disse que estava extremamente indignado com esse cartão vermelho e falou: eu fui tentar defender um companheiro de equipe, né, que foi ali agredido e ainda fui expulso do jogo. Realmente o futebol brasileiro não é para amadores, né, amigo? Tudo acontece aqui, tudo! Eu não sei exatamente como é a regra, mas se o torcedor invade o campo, começa a agredir um jogador e se você vai se defender, agride o torcedor também, você é expulso? Exatamente. E o torcedor é expulso também, vai preso? O que acontece? Só prejudicou ali o Juventude, né? Eu não sei a regra se isso aí o juiz poderia fazer, mas tá feito, né? E estamos no Brasil e tá tudo certo, né? Intervalo, no próximo bloco tem esporte regional pra você e amigo. Taubaté Futsal segue assim, ó, coladinho, com rebaixamento na Liga Nacional. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. De volta com os Donos da Bola, agora vamos falar de futsal. O Taubaté não foi tão bem, mais uma derrota aí na Liga Futsal para o Blumenau. Uma noite especial. Pela primeira vez, o Taubaté Futsal jogava uma partida de Liga Nacional na cidade de Taubaté. O adversário era o Blumenau, rival direto na luta contra o rebaixamento. Só que o início não foi dos melhores, o Taubaté parecia ansioso e errava bastante, o que estressava o treinador Paulinho Cardoso. E com menos de 5 minutos, gol do Blumenau. Falta ensaiada que terminou no chute de Raul, fazendo 1-0 para os visitantes. E a bola parecia quente nos pés taubatianos e estava difícil de sair uma jogada. Mas os donos da casa começaram a acordar e Alessandro quase empatou. O goleiro Kelvin fez defesaça nessa cabeçada de bebê e evitou o gol. Do outro lado, Bruno Donha também tinha trabalho e fazia defesas. Tintim chamou a responsabilidade e tentou fazer o dele. O pivô não desistia e era uma bomba atrás da outra tentando vencer o goleiro Kelvin. Só que o arqueiro do Blumenau estava bem demais e garantiu a vitória dos sulistas na primeira etapa. Sendo assim, os times foram para o intervalo com o Blumenau na frente por 1-0. Na segunda etapa,
etapa, os tabatianos voltaram mal para o jogo e rapidamente o Blumenau fez 2-0 com Douglinhas, que aproveitou o chute de Kelvin e fez o dele. O Taubaté sentiu o golpe e não conseguia colocar a cabeça no lugar ou levar perigo ao gol adversário. E nada é tão ruim que não possa piorar. Em jogada que tudo deu errado, Raul recuperou a bola e foi livre até marcar mais um, 3-0 Blumenau. Foguinho aqui atravessou a quadra e quando chegou na cara do gol, Kelvin defendeu mais uma. E o treinador Paulinho Cardoso ainda foi expulso após discutir com Vitor, jogador do Blumenau. Só que na sequência, gol do Taubaté, Tintim pegou na veia e diminuiu o placar, 3-1. O gol animou os mandantes, que quase marcaram o segundo com Bebê após chute de Tintim. E o ritmo estava frenético. Aqui o Blumenau mandou a bola na trave e no contra-ataque o Taubaté quase marcou com o chute de Gustavo. Só que os taubatianos perdem muitas chances. Mesmo no 3-1, a equipe não marcou nesse lance. E com os taubatianos com o goleiro Linha, quem quase marcou foi o Blumenau por 2 vezes, mas sem sucesso. E fim de papo, Taubaté 1, Blumenau 3. Estreia longe da esperada na nova casa pelo Taubaté. A equipe perde confronto direto para o Blumenau, se afunda na zona de rebaixamento e o treinador Paulinho Cardoso sai bastante frustrado. Nós perdemos o jogo para nós mesmos. Nosso maior adversário somos nós. Nós perdemos uma infinidade de gols no primeiro tempo e no segundo tempo, ou iniciamos o primeiro tempo já com uma certa não percepção do que foi estudado para ter sido feito. Nós precisamos entender que nós somos o nosso principal adversário. Para mim é hora de botar o pé na porta, entendeu? A gente tem que melhorar, a gente tem que ir para frente, sentir, todo mundo sente, não tem como dizer que não vai sentir. Agora, qual é a resposta que nós vamos ter depois do sentimento? Nós vamos continuar sentindo, continuar dando desculpas? Não podemos. Seja com o melhor, seja com o mais ou menos. Nós estamos cometendo os mesmos erros. Olha, chega a ser desesperador assistir alguns jogos do Taubaté, realmente pelo que o Pedro pontuou aí, pela quantidade de lances, né, de bolas ali parecendo improváveis de você perder o gol e aí perdem. O Tintim toda hora tentando marcar, tentando. É claro, o goleiro também estava numa noite iluminada, o goleiro de Blumenau. Mas ali em alguns lances de 3-1 e o Taubaté perder. E já é um problema recorrente, né? Há muitas semanas que a gente acompanha os treinos e os jogos, tanto o Paulinho quanto os jogadores têm falado disso, né? A gente cria e na hora de marcar não consegue ser efetivo. E o Paulinho está se mostrando aí já extremamente insatisfeito com isso, né? Nenhum treinador quer ficar aí perdendo vários jogos, principalmente esse, um duelo de 6 pontos em casa, tinha tudo para dar certo. E também trazendo respaldo, né, para o torcedor que não encontrou o Thiago, o goleiro também é mais um que saiu, assim como o Japa do São José, o goleiro Thiago também está indo para Alagoas agora para a disputa do Campeonato Brasileiro. Luiz também não é mais jogador do Taubaté Futsal e o Pinho não jogou nesse confronto porque estava machucado. Mas imagina, Lucas, jogo de 6 pontos, é o time que está brigando por rebaixamento também. Era que não podia perder, agora ficou difícil a situação do Taubaté. Ó, vamos mudar de assunto do futsal para o futebol de campo. Vamos falar da Bezinha, que o Mantiqueira também perdeu em casa para o Inter de Bebedouro por 3-1. A Laranja Mecânica do Vale abriu o marcador ainda aos 18 minutos do primeiro tempo com gol de Rodrigo, mas no segundo viram os rivais marcarem aos 25 com Vinícius e em seguida veio o empate com um gol contra de Rogério e fechando a conta o Lourenço fez o dele. Foi 3-1 o placar então, na verdade foram 2 gols aí de cabeça. Vacilo aí da marcação do Mantiqueira, né? E aí acabou mais uma derrota na Bezinha. Complicada a vida do Mantiqueira agora, hein? Mantiqueira que está ali agora na penúltima colocação e a Inter é a líder desse grupo, então sabe que não vai ter vida fácil nessa segunda fase, precisava, né, tentar fazer um bom resultado em casa depois da goleada na rodada passada, mas faz parte agora pensar nos próximos confrontos. Intervalo no próximo bloco. E a Águia do Vale, hein, torcedor? Isso. Continua mandando a sua mensagem, 997168014, até já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunidade. De volta com os donos da bola, agora a gente vai ver tudo sobre o empate da Águia contra o Pouso Alegre. Cenas raras no Martins Pereira, estádio vazio, 510 pagantes em um jogo do São José e clima melancólico. Tudo porque a Águia do Vale e o Pouso Alegre já estavam eliminados e só cumpriam tabela na Série D. Com a bola rolando, o jogo já começou com polêmica. Em confusão na área, os joseenses acharam que essa bola ultrapassou a linha e queriam a marcação do gol, o que não aconteceu. Os mineiros foram se soltando e arriscavam chutes de fora da área, querendo testar o goleiro Pablo. E o Pousão só não abriu o placar nesse chute de Lucas Ferron, porque o goleiro da Águia fez uma baita defesa. E aos 30 minutos, Felipinho deu passe açucarado para Victor Guilherme, que invadiu a área e cruzou para Firmino do jeito que deu, completar e fazer 1-0 para o São José no Martins. E o Pouso Alegre só não empatou porque Pablo fez essa defesaça e no rebote, Heitor Roca travou o chute de Caio Dias e evitou o gol. E olha, o Pablo mostra que pro ano que vem ele tá pronto. Mais 2 grandes defesas do goleiro, que foi reserva durante toda a Série D. Na última chance da primeira etapa, os donos da casa não aproveitaram e o juizão apitou. As equipes foram pro intervalo com São José 1, Pouso Alegre 0. Na segunda etapa, o Pouso Alegre voltou melhor e a aposta eram nas faltas cobradas pelo camisa 10 Nestor Mansur, que levavam bastante perigo ao gol joseense. Aqui, Pablo deixou a bola passar e deu aquele susto na torcida. Franco fez boa jogada e passou para Felipinho. O meia dominou e arriscou, mas a bola subiu. Só que aos 27 minutos, Thiaguinho recebeu o lançamento, partiu para cima da defesa do São José e mandou um foguete no ângulo, sem chances para Pablo. Golaço do Pouso Alegre e 1-1 no placar. Luan Lúcio aqui tentou fazer o dele, mas o pé não estava na forma. O lateral Vinícius foi levando e levando a bola até que entrou na área e bateu. Pablo com os pés fez a defesa. Já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, Firmino recebeu o cruzamento e cabeceou. A bola carimbou o travessão e não entrou. E ficou assim, mais um empate da Águia na Série D. São José 1, Pouso Alegre também 1. E a despedida do São José no Martins Pereira pela Série D foi melancólica. A equipe mais uma vez saiu sem a vitória e o sentimento é de frustração. Eu acho que fica aquele sentimento de que dava para ir mais longe pelos jogadores, pelo treinador que nós temos, pela diretoria, pela estrutura que o clube tem. E quando eu vim para cá, eu sabia desse risco, né? E a gente poderia passar para a segunda fase e também não poderia. Agora, um sentimento de frustração, de não ter, poxa, é evidente que existe. Nossa, me incomodo muito com isso. Sofro muito com isso, tá? Me amarguro demais com isso. Porque a gente sempre acha que é capaz de fazer melhor, de ganhar, de desafiar. Só que é um processo que você tem que ter o entendimento de todo mundo, a entrega de todo mundo. E para que essas coisas caminhem, tem que comungar imediatamente de tudo, cara. Não é um processo. É muito ruim para mim, porque eu não durmo, cara. Eu quero mudar o que já está consumado. Mesmo na idade, a experiência que eu tenho, não é possível. Mas me incomoda. Você não tem ideia como eu estou incomodado. Mas um sentimento de que olho no olho de todo mundo aqui, das pessoas todas, e a gente fez o melhor. A gente fez o limite. O limite nosso era esse. O limite não era essa competição. E a gente ficou devendo.
Esse desabafo, né, do Sérgio Guedes já era realmente aquela coletiva final, né? O último ato ali, pelo menos dessa Série D, já que esse foi o último jogo em casa. Ele não esconde essa frustração, dizendo que não dá pra esconder a culpa, falar que foi fulano que errou, foi aquele. Ah, foi a minha escolha, foi o jogador que entrou mal, que não marcou naquele jogo. Agora não dá mais pra procurar os vilões, né? Fato é, eliminado, tem que pensar agora nos próximos capítulos e nos próximos jogadores que virão, né, pro elenco da Águia para as próximas competições, a começar pelo comandante, né? Ainda não sabemos se teremos Sérgio Guedes, se vai continuar no comando da Águia. E o Sérgio Guedes também, né, Lucas? Chegou no meio do olho do furacão ali. Não foi ele que formou essa equipe para a Série D, né? Trouxe um reforço ou outro, mas não veio dele essa base. O time agora tem que fazer o que você falou, se preparar bem pro ano que vem, mas com escolhas certas, porque muito jogador que chegou nem entrou em campo. Sim. E aí foi mandado embora, só ficou ali para completar o banco, ou nem no banco às vezes iria. Então tem que repensar melhor os caras que vêm para não precisar ficar tendo jogadores em excesso que não participam de nada. Então escolher melhor e trazer cara certo, que vai jogar, que nesse Firmino. Foi muito bem nesse jogo aí, se tivesse chegado antes. Análise completa desse empate com ele, Antônio Carlos. Muito boa tarde, meus amigos dos donos da bola. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, 15 de julho de 2024. Estamos aqui iniciando mais uma semana com informação, opinião, tudo o que há de bom no esporte da região. Você acompanha aqui nos Donos da Bola com toda a nossa equipe aqui, com o Lucas Bezecá, Larissa Murad, também com o nosso Pedro Elias, o nosso Flaco Lopes, artilheiro do time, o Leone, o Bernardo está de folga, volta aí daqui a pouco para continuar fazendo aquele ótimo trabalho aqui para você, que é a razão do nosso trabalho aqui nos Donos da Bola da TV Band. Pessoal, é o seguinte, o São José fez sábado o último jogo como mandante nesta temporada no estádio Martins Pereira, não vai jogar mais, porque foi o último jogo da tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. Terá uma partida agora no próximo sábado para fechar a sua participação. Vai jogar lá no Mato Grosso do Sul, em Costa Rica, contra o time da casa, que precisa da vitória para garantir classificação à próxima fase do campeonato. São José pegou o Pouso Alegre, empatou 1-1, resultado absolutamente normal. Na verdade, o resultado era o que menos interessava. Lógico, São José não queria perder o jogo, de repente toma um 3-0, uma goleada, ficaria muito ruim para os jogadores que atuaram. Mas o resultado era o que menos estava importando naquele momento. O técnico Sérgio Guedes fez algumas mudanças ali, até porque foi obrigado, né? 6 jogadores já deixaram o São José e não estiveram à disposição do técnico da Águia no último sábado. Achei apenas que o Sérgio Guedes deveria ter colocado o Coutinho desde o começo, já que ele chegou na outra semana. Vejam vocês que o Firmino jogou desde o começo, fez o gol e mostrou uma boa desenvoltura, um bom futebol, um centroavante de área que sabe jogar. Ele foi muito elogiado na passagem dele do Mato Grosso do Sul, lá no Maringá, e poderia até, se tivesse chegado antes, ajudado mais o São José. E o Coutinho, que é da cidade, que fez um bom campeonato com o Taubaté alguns anos atrás, teve poucas oportunidades. Pouco tempo lá em Santo André, pouco tempo também em sábado agora. Como o jogo não valia nada, ele poderia ter jogado desde o começo, penso eu. Assim também como o Carlos Eduardo, que veio do Capivariano e foi muito mal em todas as vezes que entrou, como aconteceu no último sábado. Enfim, são coisas aí que o técnico Sérgio Guedes, se for continuar para o ano que vem, né, vai depender da diretoria, da SAF do São José, vai ter que acertar. O resultado de sábado não muda nada, essa história. Então, São José agora tem essa semana ainda para se preparar para o último jogo lá contra o Costa Rica e depois pensar na temporada 2025. Ao longo da semana a gente conversa mais sobre o assunto, tá bom? Ótima semana para você que está nos acompanhando aí. Até mais. Valeu, meu querido Antônio Carmo. Tamo junto, amanhã a gente se fala de novo. Vamos ver as mensagens que mandaram pra gente aí no programa? Bom, o Leandro de Pinda. Oi, Larissa Bezecá, equipe incrível dos Donos da Bola. Larissa, que chilique do Zubeldia na semana passada. A Larissa, que é São Paulina, né? Por isso que eu tava perguntando pra ela. Dá um suco de maracujá pra ele. Vamos, Corinthians! Ah, é porque é torcedor do Corinthians. Aí não tá falando nada. Zubeldia estava corretíssimo. Fomos roubados aquele dia. Oi, Larissa, sua linda. Assisto muito o seu programa. Adoro você e o Lucas Bezecá. É o Danilo. Valeu, Danilo. Tamo um beijo junto, pra você. Danilo, Francisco Ivanildo. Boa tarde, Lucas. Sou o Ivanildo da Zona Leste. Quero saber quando o São José vai ter calendário depois que encerrar a Série D. Aí é só Paulistão do ano que vem, né? Agora só do ano que vem, depois de fevereiro, mais ou menos. Wilson, o time da Argentina não merecia ganhar. Que isso, Wilson, amargo. Mas será que ele tá Colômbia falando bem, isso como um bom brasileiro acho, ou porque tava torcendo pra Colômbia? A Fernanda aqui, ó. Boa tarde, Larissa Bezecá, nossa águia. Que decepção. Abraço, Fernando. E Rosana, São José dos Campos.
todos os torcedores aí com esse sentimento de decepção no fim da temporada, né? Amanhã, inclusive, teremos uma matéria conversando com o torcedor da Águia. É o Desabafa Torcedor, para falar o que é que deu errado nesse meio do caminho. Mas a partir de agora, tudo dará certo com ela, Fernanda Belo. Muito boa tarde para você, Fer. Bom jornal, ótima semana. Obrigada, gente. Ótima semana para vocês, viu? Valeu demais. E para você